O investidor brasileiro hoje, quem consegue poupar e consegue investir, eu tenho chamado o investidor brasileiro de ser um privilegiado em relação ao investidor global. Por quê? Porque a turma lá fora está vendo uma inflação de 10% ao ano e uns juros de 1, 2%. Então assim, ele não tem o que fazer com o dinheiro, ele tem que investir, ele é obrigado a colocar esse caixa para investir. No Brasil não. No Brasil, se você não quiser tomar risco e ficar no CDI, você vai ter um retorno bastante interessante já acima da inflação. Muito boa tarde, mais um Eleven Convida, direto da Expert XP, a maior feira de investimentos do mundo, maior evento num pavilhão que vem pulsando, né? 3 anos sem esse evento presencial, incrível como cada ano é maior. E agora eu tenho o prazer de ter comigo aqui o Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, o cara que lidera um exército de research também, uma carreira internacional, uma história super grande e reconhecida dentro do mundo de research, para bater mais um pouco de papo sobre tudo isso que a gente está vendo de complexidade de ambiente. Ferreira, obrigado, carão. Obrigado a você, Dato. Pô, essa energia do evento está incrível, né? Então, ver isso depois de 3 anos praticamente, né, da última Expert presencial, é algo assim, nos deixa extremamente felizes, né? E hoje, enfim, tivemos painéis aí incríveis já, né? Howard Marks, agora conduziu o debate de titãs com grandes gestores também. Teremos o Paulo Guedes na sequência, Ronaldo Fenômeno, enfim. Então o dia tá incrível e amanhã tem muito mais, né? Então são 2 dias bastante intensos por aqui, né? Cara, esse papo de titãs é espetacular, né? Porque cabeças incríveis, né? O Jakurski, o Xavier, o Rogério Xavier e o João Landau. Porra, sei lá quantas centenas de anos de experiência e horas somadas, né? Exato. E coisa. Aproveitando isso tudo que a gente vem fazendo, esse conhecimento que a gente vem trazendo, que você vem compartilhando, cara, o momento tá difícil, né? O mercado tá difícil de ler. Esse investidor que vem aqui, né, que vem buscar esse conhecimento, a gente fica repetindo que, é hora de, sei lá, respeitar o desconhecido. Eu falava com o Arthur agora há pouco aqui, respeita aquilo que a gente não conhece, as limitações, e mesmo esses titãs, não tem bola fácil hoje, né? Não tem. Isso é um ponto que eu também tirei do papo com Howard Marks, que é o fato que ele olha e fala, hoje não tem grandes assimetrias, nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, o mercado não está com preços exorbitantemente altos e também não está com preços lá embaixo, né? Isso falando do mercado global primeiro, antes de falar de Brasil. Isso é interessante, né? Porque enfim, o mercado é muito movido a narrativas, né? Cada hora tem a narrativa do momento. E até março a gente viu uma narrativa muito grande de que teremos inflação alta e persistente, essa inflação não vai embora. E aí o pessoal tudo correu atrás das commodities, né? Comprar ativos reais. E agora parece que essa narrativa mudou. Agora o mercado se preocupa muito mais com uma desaceleração econômica, com uma recessão provável econômica. E aí o mercado migrou bastante essa narrativa, as bolsas caíram, sofreram, as commodities também sofreram bastante. E aí a gente debateu bastante com os gestores hoje, né? Se eles veem, vocês também aqui, né? Se eles veem alguma discrepância, alguma assimetria muito grande, e eu concordo, assim, a turma diz, olha, não tem nada extremamente óbvio, né? Talvez, acho que o petróleo, o setor de energia é um consenso, né, eu diria, mas é um consenso mais de médio e longo prazo, que se de fato entrarmos em recessão global, o preço do petróleo pode cair mais, né, pode vir ali para os $80, mas é uma visão de que, olha, vai faltar produção, né, ninguém está investindo nisso e você vai ter um cenário de preços mais altos por mais tempo. Eu diria que esse é um consenso. China, eu vi bastante preocupação dos gestores de forma geral, achando que a China está num processo de desaceleração que vai ser difícil você conseguir, né, voltar àquele crescimento tão rápido, tão pujante, com todos os desafios ali do mercado imobiliário, todos os desafios do governo estar muito mais ativos em vários setores, enfim. Então eu vi uma preocupação maior em China, que impacta, né, minério de ferro e a Vale do Rio Doce. E Brasil, o curioso é que a visão geral é que o macro continua desafiador,
que o fiscal continua sendo um problema, né, os gastos do governo cada vez maiores e os juros vão seguir altos por mais tempo, mas eu achei muito curioso que está todo mundo virando bem mais otimista com a Bolsa brasileira, porque o próprio Howard Marks falou isso, olha, tudo tem preço. E você comprar ativos que todo mundo gosta, que é um consenso, muito difícil ganhar dinheiro. Agora, comprar ativos que ninguém quer, né, que estão ali naquela cesta de ativos largados, entre aspas, é aí que você vai fazer o grande dinheiro, que ele chama. Parafraseando o João Braga, o Braga fala do dinheirinho e do dinheirão, né? É isso. O dinheirão tá aí, né? Tá aí. E hoje ninguém quer comprar a Bolsa Brasileira, todo mundo quer comprar um CDB pagando 14%, 15% ao ano, uma NTNB ou um título privado pagando IPCA mais 8%. Então, de fato, é uma taxa extremamente atrativa. Não discordo, eu acho que o investidor brasileiro hoje, quem consegue poupar e consegue investir, eu tenho chamado o investidor brasileiro de ser um privilegiado em relação ao investidor global. Por quê? Porque a turma lá fora está vendo uma inflação de 10% ao ano e uns juros de 1%, 2%. Então, assim, ele não tem o que fazer com o dinheiro, ele tem que investir, ele é obrigado a colocar esse caixa para investir. No Brasil, não. No Brasil, se você não quiser tomar risco e ficar no CDI, você vai ter um retorno bastante interessante já acima da inflação. A gente está sendo pago para esperar, né? Perfeito. De alguma forma, né? Exatamente isso. A gente está sendo pago para esperar, mas por isso, né, que a gente está sendo pago para esperar, que a Bolsa está tão barata. É isso. É uma questão de fluxo, né? Assim, para onde foi o recurso? Acho que a gente passou um ciclo. A gente foi até historicamente crítico ao excesso da magnitude da queda de juro anterior. Sim. O que a gente achava e publicou várias vezes sobre isso era que a gente tinha um pós-pandemia, né, pós aquele primeiro susto, a gente enxergava uma rara convergência que historicamente acontecia em tempos de guerra, que é você alinhar todas as principais economias do mundo na mesma direção e em intensidade análoga ao mesmo tempo. Porque, você pega a China porrando, mas daí a Europa estava tropeçando, daí os Estados Unidos estava meio mais ou menos, aí emerging markets um pouco mais ou um pouco menos, e de repente você veio com um estímulo colossal, alinhado, com um juro para baixo, sei lá, 14 trilhões de dólares alocado em juro negativo, Exato. Dinheiro que queimava parado. Exato. A discussão de retorno sobre capital muito fácil, né? Porque para novos projetos ou para financiar, para botar o dinheiro para circular, exatamente porque o dinheiro queimava. E aí a gente passa por uma situação em que, evidentemente, a gente tinha a perspectiva de... Acho que o nosso trabalho de análise ele é ingrato, né? Porque ele é de acertar e de errar o tempo todo. O tempo todo, né? Enfim, a gente carrega esse estigma pela opção da profissão, mas acho que quando a gente olha, a gente olhou na época e colocou isso, que esse alinhamento estrutural global, a gente achava que tinha um efeito direto nas commodities, potencialmente muito relevante. Agora, dava para imaginar, no nosso caso não dava, ou não deu, ou a gente não viu, ou a gente não dimensionou, o quanto isso seria importante do lado inflacionário, até porque a gente não sabia o que ia acontecer do lado da oferta. Então, quando a gente vê a maluquice que foi o capital, e na Bolsa brasileira a destruição foi muito maior do que na Bolsa lá fora, ao mesmo tempo, a gente tem a sensação, não sei se você compartilha disso, que quando a gente olha para a Bolsa local, a gente tem um efeito meio que de mola comprimida, assim, porque eu olho o mercado de DI, né? Quando a gente vê, que é um mercado que fala muito, né? Que tem sim, voz, né? Sim, quando a gente vê alguns indicadores que poderiam arrefecer e vê o mercado tentando estressar o DI, meio que batendo no teto, parece que é o próprio mercado testando o limite de que horas ele volta. E para onde ele volta, e aí vai a minha pergunta para você, assim,
talvez essas assimetrias ou o dinheirão, nesse próximo ciclo, a gente precisa ser menos heterodoxo na busca Perfeito. do que em outros momentos. Porque, cara, tem coisa tão óbvia, tão boa, tão consistente, tão destruída de preço, que você diz assim, meu nível de criatividade não precisa ser tão brutal assim para eu capturar essa volta, né? Perfeito. Eu concordo 100%, Dato. Eu postei no Twitter esses dias uma visão muito similar, que eu falava, olha, a bolsa está tão barata e tem histórias tão boas na bolsa hoje, que você não precisa correr hoje 3 riscos. Um é risco de turnaround, né? Então empresas que estão passando por um processo de turnaround nesse momento não precisam, né? Você não precisa ter esses papéis. Empresas com muito alavancadas, né? Ou seja, muita dívida, que também, né, no cenário de juros atual é difícil, né? As empresas vão passar, principalmente o valor do equity, né? Ele acaba sendo muito amassado, o valor da ação acaba sendo muito amassado de uma empresa alavancada num cenário de juros tão altos. E as small caps. A gente gosta das small caps. Eu não tenho dúvida que nos próximos 3, 5 anos vão ter várias small caps multiplicando por 3, por 5, enfim, o grande upside da bolsa está aí, mas hoje o cenário macro, ele é desafiador para as small caps. E hoje você não precisa correr esse risco de uma liquidez menor, porque tem tanta ação boa, líquida das blue chips, que hoje eu acho que o mercado ele vai priorizar primeiro essas blue chips, que andam, então assim, o Itaú é caro, pô, o Itaú negocia 7 vezes lucro, 7 vezes... Não é caro, é barato, tudo bem, o Banco do Brasil é mais barato que o Itaú, gostamos também, mas você pega a própria Vale, Petro, enfim, pagando dividendos colossais, a Bolsa, né, quando você olha o Ibovespa com dividend yield ali de 10%... Eu me lembro de ver isso, cara. Também não. 20 anos de mercado, nunca vi isso, né? E as empresas com balanço tão sólido assim. Então eu concordo 100%. Porque não é dividendo extraordinário, né? O cara não alavancou para isso, não é misusage, né? É mau uso de capital, nada. É a geração de caixa mesmo, né? Então eu acho que assim, vai chegar o momento das small caps, elas vão andar para quem não tem problema de tempo, né? E consegue ter um horizonte maior. Putz, tenho certeza que tem várias empresas aí que né, as que forem bem, que entregarem, enfim, os seus planos, que as ações vão subir demais. Eu não tenho dúvida disso. Agora, no momento atual, eu concordo 100%. Não precisa, né? Você não precisa correr esse tipo de risco hoje, porque tem muita ação das blue chips que estão muito óbvias, né, e que estão muito baratas. Exatamente nessa linha, para a gente já ir concluindo, eu acho que eu tenho falado que momentos de crise aguda, de estresse ou de reversão de cenário muito brusco, ainda mais contracionista como que a gente está passando, acaba sendo um cenário não de winner takes all, mas de big winners, né? Que tem de fato algum tipo de destruição de valor, ou seja, fica a gente pelo caminho. Fica a gente pelo caminho. Agora, os big winners emergem ou tendem a emergir ainda mais fortes, né? Perfeito. E eu acho que isso, para você que está escutando a gente, acho que é um ponto crucial de tomar muito cuidado com as value traps, né? O que são as value traps? Você comprar aquele papel só porque ele caiu 60%. Toma cuidado, porque às vezes o fundamento dessa empresa piorou, talvez essa empresa é alavancada, ela vai ter que refinanciar a dívida agora pagando IPCA mais 8, IPCA mais 9, enfim, quando você faz a conta de quanto isso vai custar para a empresa de valor, quanto de retorno ela vai ter que gerar, quanto de margem ela vai ter que gerar só para pagar essa dívida, é complicado. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em falar esse papel tá barato porque caiu demais. Eu concordo, vão surgir, né, as empresas que sobreviverem, que passarem bem por esse momento mais duro macro e entregarem seus planos, tenho certeza que os papéis vão muito bem. Mas às vezes ficam empresas pelo caminho ou a ação não volta, né? Por mais que a empresa sobrevive, a ação continua lá embaixo, porque é esse famoso value trap. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sei que o investidor pessoa física adora olhar os papéis que caíram mais, mas às vezes tem que tomar cuidado. Cara, espetacular, Ferreira, muito obrigado, cara. A gente está num esforço contínuo aqui de compartilhar conhecimento, obrigado por vir aqui, tá
ultra demandado, né, nesse evento, mas muito obrigado, um prazer, obrigado a todos. Prazer é meu. Valeu, até o próximo.